vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa, primeiro programa de fevereiro. O tempo passou rápido. Segundo o Walter falava, o tempo está passando muito rápido. O estudo de hoje continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também é o mesmo, né? Os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias. E hoje nós vamos estudar Apocalipse 3, verso 1 até o verso 6 e Mateus 13, 44. Mas antes eu queria apresentar a vocês o pastor Walter Júnior. De novo, não é a primeira, mas é quase a sexta vez, né? Por aí. Né? Já parei de contar. O Walter Júnior gosta quando nós botamos os vídeos de Minas Gerais, que ele é mineiro, né? Com dupla cidadania. Agora, mineiro e carioca. Carioca, né? Eu tenho que puxar a sardinha para o povo do Rio de Janeiro também, né? Leme, né? Da Igreja do Leme. Queria saudar o pastor Ismael, o pastor Braz, aqueles que nos ouvem hoje com a paz do Senhor Jesus. É um prazer voltar ao programa. Amém. Pastor José Braz, da Igreja de... Nós estamos lá na área de Caxias, hoje estou na igreja de Gramacho e Porto Seguro. Rapaz, tem igreja, hein? Né? Não tem tempo. Não tem tempo, mas a igreja tem. Mas amém. A paz do Senhor também. Paz do Senhor. Vamos lá? Vamos. Vamos então começar nosso programa. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 3, identifique quatro desvios do projeto de Deus. Erros que se definiram na posição da igreja infiel e que foram vividos e ensinados pelo cristianismo. Nós precisamos identificar em Sardes, tá bom? Tá bom, Walter? Amém. Os 4 desvios dentro da igreja de Sardes. Nós temos um vídeo separado de Cícero Ribeiro, de Bagé, Rio Grande do Sul. Vamos ver o vídeo. Depois eu queria que você começasse, tá, Walter? Tá joia. Amém? O primeiro deles é que Sardes abandonou o Espírito Santo. Nós podemos identificar no primeiro verso, na parte B, eis que tens o nome de que vives e estás morto. Sem a presença e a atuação do Espírito Santo, a igreja ela está morta, porque ela não manifesta sinais da presença do Senhor Jesus vivo dentro dela. O sangue de Jesus, que tipifica o Espírito Santo no corpo da igreja, ele precisa circular. E ele circulando, ele operando no meio da igreja, no meio do corpo, a igreja então começa a apresentar sinais de que ela está realmente viva. Outro desvio que também vivido e ensinado pelo cristianismo é que a igreja de Sardes ela perde o contato com o mistério. E nós vemos isso no verso 2 na parte B, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A obra ela é perfeita quando existe a operação do Espírito Santo. Senão ela é uma obra imperfeita, no sentido de que é uma ação humana, é uma operação do homem em favor do homem, e não uma operação do Espírito Santo. Quando a operação do Espírito Santo acontece, a obra é perfeita, mas quando o homem faz, é simplesmente uma religião, e não existe perfeição alguma na religião. Outro ponto que nós podemos identificar também é que ela perde a revelação. Quando deixa de operar o Espírito Santo, o mistério desaparece e, claro, a revelação será outro elemento que irá desaparecer. E nós vemos isso no verso 3 na parte A. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E guardar aquilo que o Senhor tem trazido como revelação é de grande relevância para nós. A revelação ela precisa ser preservada, né? Buscar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido como revelação para a igreja. E quando nós valorizamos isso, nós preservamos, nós guardamos, porque nós temos que guardar aquilo que tem valor. E a revelação, não tenham dúvidas, é algo extremamente valoroso para nós. E ela, como consequência disso, ela vai perder o profético. E o texto que nos fala sobre isso é o texto, o verso 3, na parte B. Né? E se não vigiares, verei sobre ti como um ladrão da noite. E aí nós percebemos a necessidade da igreja estar atenta. A igreja profética ela não é pega de surpresa, porque ela consegue discernir o tempo que ela está vivendo. E nós, como igreja, nós conseguimos perceber que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que antecede a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O Maranata. A paz do Senhor, irmãos. Amém?
Pastor Walter Júnior, nós vamos dividir em 4 etapas essa resposta. Então vamos pegar item a item. Perda do abandono do Espírito Santo. Ó, só me permite antes, eu Claro. queria fazer menção ao nome do Cícero aqui lá de Sim. Bagé, porque essa podia ser uma sugestão de mensagem para Com hoje à certeza, noite, com certeza. própria dentro daquilo que o senhor tem mostrado para a igreja nesse momento. Vamos falar primeiro sobre o Abandono do Espírito Santo. Esse é o primeiro ato da decadência espiritual que nós vimos em Sardes. E eu gosto sempre de dizer para a igreja, pastor Ismael e Braz, que o período de Sardes se assemelha muito com esse período profético que nós estamos vivendo hoje, em muitos Com aspectos. certeza. A primeira coisa que nós temos de lutar é para não perder a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de comunhão entre o homem e o projeto eterno de salvação que está em Jesus para as nossas vidas. Quando você perde, você abandona o Espírito Santo, você é automaticamente desligado do projeto do Senhor. A vida, como disse bem o Cícero, a vida que está no projeto, que revela Jesus, é a ação do Espírito Santo e do Espírito de profecia, que vamos ver Com certeza. na pergunta número 2. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, aqueles que estão nos ouvindo, é nós precisamos viver em santificação no Espírito, Com certeza. para nos mantermos unidos, integrados ao projeto de salvação de Deus para nós. É interessante, né? Você perde o Espírito Santo. Quando vai ser o arrebatamento se você não tem o Espírito Santo? Para essa pessoa não vai ser. Não vai ter. Não é isso, É Horácio? verdade. E é interessante, Walter, que você falou uma coisa que me despertou aqui essa minha atenção aqui. A ausência do Espírito Santo é algo realmente que é uma ação do adversário que vem perdurando até os nossos dias. Por quê? Porque quando o adversário consegue tirar o Espírito Santo da vida da igreja, ele coloca ali, vamos dizer assim, né? Implanta ali o seu trono. Acabou. Ele tirou o Espírito Santo, a igreja ela não está mais na mão do Senhor. É interessante que Jesus disse assim, né? Quando profetizou sobre a sua morte, né? Mas o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, terceiro dia ressuscitará, né? E depois o Senhor disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Então essa garantia do Senhor é a porta fechada para o inimigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, por causa do trono do Senhor, né? Do governo do Senhor na vida da igreja. Então essa ação do adversário, quando o Espírito Santo sai por uma porta, o domínio do adversário entra pela outra. Né? E o importante dizer, desculpa de interromper, pastor Ismael, por que a igreja de Sardes, naquele momento profético, aquela época da Idade Média, por que tirar a figura do Espírito Santo ou a comunhão com o Espírito Santo era fundamental naquele momento? E é bom que os ouvintes entendam isso. O governo da obra de Deus é através do Espírito Santo. Nós somos todos servos. E o Espírito Santo é o governo do projeto de Deus. Quando você você abandona o Espírito Santo, você entrega o governo para qualquer pessoa. Aí nós vemos a figura da autoridade religiosa que foi instituída naquele momento, que perdura até o dia de hoje, porque quando você tira o governo do Espírito Santo, alguém precisa governar. Aí vai entrar a razão do homem, com as dificuldades do homem, com o pecado do homem. E é muito importante, voltando ao que eu disse no início, esse tempo que estamos vivendo se assemelha muito com o tempo de Sardes, porque as igrejas, quando permitem ser retirado o Espírito Santo do meio delas, ela vai entregar para um governo humano. Sim. E o governo humano, muitas vezes, apraz ao coração do homem muito mais do que o Espírito Santo. Com certeza. No entanto, não há um projeto de salvação em Jesus. E vamos voltar lá em Éfeso. Qual foi o grande problema de Éfeso? O que estava acontecendo? Doutrina estava se estabilizando, sendo colocada. O adversário queria o quê? Acabar. Sem o Espírito Santo não tem doutrina. Como é que você vai saber aquilo que o Senhor tem que falar contigo? Que é o terceiro ponto. É o terceiro ponto da nossa resposta. E marca a presença de Deus, né? Quando os irmãos tiveram lá os primeiros sinais de perseguição, primeira igreja, né? Eles oraram ao Senhor. Pedro e os demais apóstolos dobraram o joelho e oraram ao Senhor. Quando eles terminaram de orar, diz a palavra que o lugar onde eles estavam tremeu. Tremeu. Né?
Então ali eles tiveram segurança de saber que aquela obra, a oração foi muito simples e objetiva. Né? Se a obra que nós estamos pregando for de Deus, os homens não a prevalece. oposição não vai prevalecer. Se não for de Deus, ela vai acabar. E o lugar tremeu e até hoje, né, a obra prevalece. E o local treme. Presença, é verdade. O nosso coração treme. Presença do Senhor. Tá bom, Braz. Mas vamos lá então ao segundo item. Perdeu o mistério. Nós falamos muito sobre mistério Com certeza. num passado recente, né? Aham. Mas o mistério também está muito intimamente ligado à revelação. A revelação. Pura revelação. O Espírito Santo é aquele que revela o projeto em Jesus. Uhum. Então, quando o homem perde o mistério, quando perde o Espírito Santo, perde o mistério, ele vai começar a negar a revelação. E é muito comum nós observarmos isso quando se perde a bênção do Espírito Santo, que a primeira coisa que o homem rejeita é a revelação. Sim. Ele deixa de ser obediente à revelação. E o projeto de salvação do Senhor está lá escrito muito bem. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Aí tem duas palavras entre vírgulas que é comumente esquecida, para a obediência. Então, o mistério, a revelação, está intimamente ligada à obediência. O homem começa a ter dificuldade de obedecer. Então, é uma característica, só nós observarmos na palavra, temos vários exemplos disso. Perdeu o Espírito Santo, ele vai perder o mistério, porque ele não vai começar a entender a revelação do Senhor para a vida dele. Verdade. E o mistério, ele é revelado pelo Espírito Santo. A palavra, ela descreve, durante todo o período, né, das operações de Deus, você vai ver ali o mistério revelado. Revelar, por exemplo, em Sansão. Diz a Bíblia que o enigma só foi revelado, né, porque eles, se vocês não tivessem, não tivessem trabalhado, né, junto com aquilo que seria a figura da igreja, né, o segredo não teria sido. Então, o mistério, ele faz parte da vida da igreja, porque o mistério é a revelação do Espírito Santo. E sem mistério, você vai hoje para onde? Teologia, filosofia, você começa a trocar cor das paredes, você começa os grandes homens que são os showmans, não é isso? É verdade. A perda do mistério leva a isso tudo. Nós temos que observar que a beleza dessa obra é a revelação. É a revelação. O que nos chamou a atenção, eu nasci e cresci na presença do Senhor, mas os que vieram depois, o que chama a atenção do homem quando entra pela primeira vez é a revelação. Vou contar uma experiência de um culto de quinta-feira recente aqui da Igreja do Leme. O Senhor deu alguns dons espirituais e mandou falar sobre o aspecto de salvação. E sempre quinta-feira eu deixo um texto, uma pequena mensagem. O Senhor abriu um texto e falou assim: não é esse texto. Quero que fale sobre Paulo. Alguém tinha citado sobre Paulo no culto profético, no caminho para Damasco, a salvação, o projeto que tinha. Tinha um visitante que virou para a pessoa que o trouxe à igreja e falou assim: quem falou da minha vida para esse pastor? Eu falei: como assim? Ele falou assim: você falou o segredo que eu te contei. Ele falou assim: cheguei junto com você. Como é que eu conversei com o pastor? Resumindo, a mãe dele era uma serva e toda semana ela contava uma história de Paulo na casa dela para os filhos. Então você vê que o Senhor sabia o segredo do coração dele e ele revela no culto profético, no entendimento de um dom espiritual, lá no culto ele confirma para o pastor só para falar o mistério que está no coração daquela pessoa. O mistério, a revelação é o que chama a atenção e é o que nos preserva, nos conserva na presença do Senhor. E Walter, você é novo em relação àquilo que eu vivi lá atrás, né? Eu vim para a obra em 70, início de todo o processo doutrinário, e o Senhor revelou o seguinte, que toda a igreja tivesse jejum de 72 horas, que ele ia revelar alguma coisa nova. E veio a primeira doutrina, clamou pelo sangue de Jesus. E veio a segunda doutrina, consulta a palavra. E quando isso foi apresentado a muitos, muitos saíram, porque não entenderam o grande mistério que era isso. Hoje você consegue viver sem o clamor pelo sangue de Jesus? Nós não conseguimos viver. E aí a gente entra no terceiro aspecto dessa resposta. Justamente. Que a pessoa perde a palavra, ela vai
ela vai entregar a doutrina. Com certeza. E nós precisamos entender isso, que a doutrina hoje ela é firmada. Aquele que sai da obra, a primeira coisa que ele faz é rejeitar a doutrina, o mistério. Não, isso é besteira, né? Dons espirituais não existe, não tem mais isso. Clamor pelo sangue de Jesus não existe. Consultar a palavra, eu vi uma pessoa falar assim, estão consultando caixinha de surpresa, onde o pessoal pega um versículo. Mas deixamos para depois. Deixamos para depois. Só mais uma Fala. colocação, Ismael, em relação ao mistério, Uhum. né? É que o mistério ele exige um preço que o homem não está proposto a pagar. Preparado para pagar. Coisa assim, que é a dependência de Uhum. Deus, que é você depender completamente Justo. do Senhor. Então, para a igreja viver, chegar em um lugar e a gente organizar tudo, fazer tudo do nosso jeito, é muito fácil. Todo mundo sabe fazer culto, todo mundo sabe fazer batismo, todo mundo sabe. Mas você depender do Senhor, mostrar aquilo que Ele quer. Quantas vezes você subiu o púlpito, não sei se já aconteceu isso contigo também, você sobe no púlpito com a palavra prontinha. E na hora que você fala, não é isso, o texto é esse, muda tudo. A última ceia que nós fizemos em 2023. A ceia mundial? Não. Ah, tá. A última ceia do ano. Tá. Viemos para o culto e o pastor sempre vem com a mensagem da ceia preparada. Com certeza. Subindo as escadas aqui, o senhor falou assim, quero que você fale nada do que você preparou. Eu quero que o meu povo glorifique e entenda o valor da minha voz. Aí você tem 5 minutos para preparar uma outra mensagem. Passados 5 dias, veio o lema de 2024. Falava do quê? Da voz do Da Senhor. volta de Jesus. Então aquilo foi uma experiência para todos que estávamos naquele culto, porque a revelação foi entregue, o Senhor mandou falar sobre a voz dele, e foi trazida uma breve mensagem sobre a voz do Senhor. Daqui a pouco veio o lema, dentro daquilo que Quem o tem Senhor ouvidos, diz. ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é dependência, né? Dependência Você total. depender totalmente do Senhor, né? Vamos lá, vamos adiantar? Vamos. O terceiro desvio, perdeu a palavra e a revelação. Você quer falar ou você começa? Você já disse, né? Quando disse, lá em 1970 o Senhor revelou uma doutrina. E as doutrinas, é importante que todo mundo entenda, nós não inventamos a doutrina. As doutrinas Está dando a palavra. eram um mistério que nós não conhecíamos, que o Espírito Santo revelou, É verdade. estão na Com palavra. certeza. Elas são vivas pela ação do Espírito Santo. Então, em 1970 o Senhor revelou, clamou, Isso. consulta ao Senhor, depois vieram o aperfeiçoamento das doutrinas. Eu já cheguei, já estava tudo pronto, mas o importante é nós observarmos que a pessoa, quando perde a palavra, ela vai entregar a doutrina. Justo. A doutrina é aquilo que nos mantém em comunhão com Deus. O que agrada a Deus é o exercício da doutrina todo dia no meio da Com igreja. certeza. E Preste. quando a gente está falando de palavra, nós estamos falando de palavra revelada, né? Exato. Então a obra ela carrega, né, esse grande presente de Deus que é a palavra revelada. Só para elucidar o que nós estamos falando, o pastor Amadeu sempre usa uma frase que me ocorreu agora para explicar a doutrina, que são ensinamentos que emergem da palavra pela ação do Espírito Santo e se aplicam na vida da igreja para a salvação de vidas. É só porque às vezes as pessoas pensam em doutrina, cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja pode ter os seus costumes, mas a igreja fiel tem a mesma doutrina. É a única. Ela não pode divergir porque a placa da igreja tem nomes diferentes, porque a doutrina ela é bíblica e revelada pelo Espírito Santo. E eu fico muito feliz quando eu converso com um colega de trabalho que fala das doutrinas que nós vivemos. Ele fica abismado. Né? Hoje nós Você temos falou, tu trouxe o testemunho do colega seu, não foi? Foi. Hoje nós temos vivido experiências na Europa, né? A gente tem visto sempre nos encerramentos de seminários que tem chegado pastores com rebanhos, né, com seus rebanhos, vivendo a mesma doutrina que a gente está vivendo. Tendo as mesmas experiências com consulta à palavra, com o clamor. É isso que eu acho maravilhoso. A revelação, né, a doutrina, não é da igreja cristã Maranata, ela é do Espírito Santo. Né? Ou seja, o sujeito vem lá do outro lado do mundo Verdade. com a mesma experiência que nós estamos vivendo aqui. Foi extraordinário. Né? A mesma coisa. Isso é muito importante nós identificarmos. Eu sempre falo isso para a igreja. Como é que eu sei que a minha igreja
ela é o lugar certo para a minha vida. As doutrinas têm que estar todas elas consolidadas na Com palavra. certeza. Se você entrar num lugar e viver alguma coisa que não esteja consolidada na palavra, aí você tem que E começar você vê a rever. aquilo que a gente olha para o passado nosso, né? Lá atrás, primeira igreja num bairrozinho pequenininho lá em Vitória. Chegou no Rio de Janeiro, um bairrozinho pequenininho. E nós vemos hoje aonde que a obra está. Nepal. Logo ali. Logo ali, Monte Everest, pertinho, né? E você vai vendo a obra crescendo e nós vemos hoje o seguinte, você utilizar uma ciência que é a inteligência artificial, em que o pastor Gedeuti fala em vários idiomas, no mesmo momento. O nosso último Trombetas e Festa, né? A maravilha que foi. A ciência tem que se multiplicar também para o bem, né? Também para a salvação também de pra vidas, né? Podemos seguir? Perdeu o profético. Bora, Brás, começa lá você. Aí que acabou, né? Vai lá, pastor Brás. É interessante que quando a gente vê a palavra, a saída do povo de Israel do Egito, aquele processo todo ali é uma profecia muito apropriada para os nossos dias. Sim. A saída do Egito, a entrada na Terra Prometida, a caminhada no deserto, tudo aquilo ali profeticamente aponta para as pragas, né? Tudo aponta para a vida da igreja hoje. E a grande profecia ali, era: nesta noite nós vamos deixar o Egito. Então, a mensagem era uma só. É interessante, Ismael, que não tinha Facebook, Nada. WhatsApp, não tinha nada. Mas eram milhares e milhares de pessoas, famílias, vivendo o mesmo momento profético. Esperando, né? Preparadas, esperando. Esta noite, o Egito vai ser ferido de morte e nós vamos sair do Egito, nós vamos para a Terra Prometida. Então, todo o processo ali do Egito de libertação, de enfrentamento a Faraó, todas aquelas lutas vividas ali, chegar no último momento, né, perder o profético, né, não tem sentido, não é verdade? Então, hoje, a igreja precisa vigiar nesse aspecto, né? A igreja precisa estar atenta a esse aspecto, porque foi uma cilada do inimigo aqui, né? Tirar a igreja do momento profético, perder o profético. É a mesma coisa hoje, a gente, depois de ter vivido todas as experiências maravilhosas com o Senhor, batismo do Espírito Santo, dons espirituais, palavra revelada, né? E hoje a gente não sabe, nós não sabemos, a pergunta que está lá, né? Guarda, né? A que hora está do dia, que horas estamos da noite? Que horas estamos da noite, né? Você hoje não saber, a igreja não saber que hora nós estamos da noite. Ismael, e incrível, hoje existe uma multidão de pessoas que carregam as suas Bíblias para a igreja, mas não sabem que hora nós estamos da noite. Perdeu o profeta. É porque vigilância, o texto fala, se vigiares, a pessoa deixa de vigiar por dois motivos. O primeiro, cansou. O cansaço leva a pessoa a descansar no momento inadequado, na hora errada. E o segundo aspecto da vigilância diz respeito aos muitos afazeres do mundo. Nós vivemos um reboliço social que tira a atenção das pessoas para aquilo que é profético. Nós estamos demasiadamente preocupados com as coisas dessa vida e todos os dias uma situação nova vai assolando a sociedade, seja no âmbito econômico, social, e nós temos que observar que tudo isso é profético. Tudo. Verdade. E nós temos de continuar em vigilância, porque às vezes as distrações nos fazem perder a atenção daquilo que de fato é relevante, que é a palavra que nós temos hoje. Jesus vai voltar. Como na saída do povo do Egito, vamos herdar uma terra. Verdade. E houve essa ação por parte de Faraó, né? Vamos tirar, esse povo está com tempo livre aí, está pensando muito em sair do Egito, né? Está pensando muito em Terra Prometida. O que o Faraó fez? Dobra a carga de trabalho, tira o tempo deles, põe esgotamento físico, esgotamento mental. Para esse povo parar de vigiar esse assunto deles. Eles esquecerem esse assunto que está na boca deles aí, rodando no meio do povo. Agora, pastor, eu sei que a gente está fechando aí a primeira pergunta, mas é muito importante a gente falar nesse aspecto aqui de igreja,
E às vezes a gente olha muito para fora e a gente precisa de olhar para dentro também. Com certeza. Porque o abandono do Espírito Santo, da revelação da doutrina e do profético, pode acontecer nas nossas igrejas, no nosso igreja, meio. com certeza. É muito comum a pessoa falar assim, olha, eu tenho um cidadão ali, é pastor, e ele não vem à madrugada. E nós temos que observar o seguinte, o lema desse ano é fugir, salvar a vossa vida. A sua vida. A sua vida. Nós temos de parar de olhar para aquele ou aquele. Alguém enfraqueceu na sua igreja, você vai aos pés do Senhor, você vai orar por ele, fazer jejum por ele, mas você vai continuar a sua mordomia, a sua caminhada, vivendo pelo Espírito, amando a revelação, preservando a doutrina e fiado na profecia. Amém. Amém. Podemos ir? Devemos. Devemos. Acho que falamos muito, hein? A segunda pergunta, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 6, comparado com Apocalipse 19, verso 10, o que caracteriza a operação do espírito de profecia no meio da igreja fiel? Nós temos aí uma pessoa que participa muito conosco, é o Paulo Márcio, lá de Barra Mansa. Vamos assistir o vídeo e voltamos. O espírito de profecia age em meio à igreja fiel, porque ela passa a ouvir a voz do Espírito Santo. E a partir da ação do Espírito Santo na vida do servo, ele passa a viver experiências que evidenciam o testemunho de Jesus está em sua vida. E podemos dizer que o evangelho sem profecia, sem revelação, sem mistério, é cristianismo. Amém. A paz do Senhor. Pastor Braz, Paulo Márcio já deu a resposta dele, eu queria que você continuasse. Sim. Ismael, eu achei interessante a colocação que ele faz, né? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? Então, a igreja, ela vive, né, essa experiência. Então, quando ele fala ali da possibilidade, né, de uma igreja viver sem o espírito de profecia, sem a presença do Senhor, ela vive sem experiência, né? Sem a experiência. E o que sustentou a igreja em todas as suas fases, né? Nós estamos aqui falando sobre uma igreja que viveu do ano 1517 a 1550 e alguma coisa, né? Vamos certificar para a gente não... 1517 a 1750, por aí. Então, o que sustentaria uma igreja nessa fase com tanta influência, né, dos impérios? É a experiência. É a experiência com o Senhor Jesus. Então, quando ele cita ali, né, sobre a profecia, sobre o espírito de profecia, é a sustentação da vida da igreja. Não se pode abrir mão. E o que nós temos visto hoje, né? O Valdir estava citando uma ilustração muito interessante, né? Trazendo para os dias atuais. Acabou a experiência. O evangelho hoje são palcos, são pinturas de igrejas, são igrejas sem experiência, um povo sem experiência do Senhor. E o cuidado que nós temos tido com o rebanho, o presbitério tem tido, né, com a obra como um todo, é que a obra não pode perder essa característica, né? A experiência, né? E você, Walter? O espírito de profecia, eu queria citar dois aspectos importantes aqui no entendimento, daquela que estudamos até na última terça-feira com a igreja. O primeiro dele, o espírito de profecia é importante na vida da igreja. Por quê? Porque o espírito de profecia vivifica a igreja, fortalece a fé, nos mantém em condição de sermos obedientes ao Senhor. O homem, quando ele perde, ou a igreja, quando perde a ação do espírito de profecia, ela começa a perder algumas características que o Espírito Santo dá a ela. E o segundo aspecto o espírito de profecia agiu em toda a história da igreja. Se nós observarmos no Velho Testamento, nós vamos ver em algumas experiências ali o espírito de profecia apontando para a morte e para a ressurreição de Jesus. Quando Isaac vai ali para ser sacrificado, a palavra fala lá em Hebreus que aquela caminhada foi uma caminhada de fé.
aonde o Pai tinha no coração o seguinte, que até dos mortos o Senhor o ressuscitaria, porque ele era o filho da promessa. Então nós vamos observando ali o cordeiro que foi colocado, o animal que foi colocado para substituir aquele sacrifício, apontando para a figura de Jesus. Ali está o espírito de profecia apontando para a figura de Jesus. E nós vemos isso em vários momentos do Velho Testamento, apontando, o espírito de profecia apontando para a morte e para a ressurreição de Jesus. E hoje nós vemos o espírito de profecia nos ensinando na palavra os sinais proféticos daquilo que é para o nosso tempo, que é a volta do Senhor Jesus. Nós vimos isso no Trombetas e Festas, nós vimos isso nas mensagens que o presbitério tem trazido, nos seminários, nas orientações que o Senhor tem dado para nós observarmos. O espírito de profecia tem nos feito observar que breve vai se cumprir aquilo que o mundo já não vigia mais. Jesus vai voltar. É interessante, Valtinho, que você está falando, se você pegar toda a palavra, vamos pegar aqui os evangelhos. O próprio Senhor Jesus, né? Ele diz assim, o Senhor entrou no templo um dia, pegou a Bíblia e leu o texto, né? É uma profecia, se não me engano, de Isaías, assim, o Espírito do Senhor Jesus está sobre mim. Me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, anunciar a salvação aos pobres. Depois que o Senhor encerra, diz assim, hoje se cumpriu esta palavra, esta profecia diante dos vossos olhos. E por muitas vezes, quando você vai pegar a Bíblia, ele está dizendo assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Quando João ele retruca um pouco ali para batizar Jesus, Jesus diz, não, mas é necessário que se cumpra toda a profecia. Então assim, a igreja não existe sem o espírito de profecia. Com certeza. E uma coisa interessante, se nós observarmos as ações do espírito de profecia, como o pastor Brás citou, na tentação de Jesus, nós vemos a diferença entre uma palavra viva e uma palavra da vida. Porque Jesus foi tentado na palavra. Em todo o tempo ele foi tentado na palavra. A diferença é que da boca de Jesus, do interior de Jesus, saiu o espírito de profecia. Ele respondia pelo espírito de profecia. Então, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha, a palavra fala que a gente tem que adorar só o Senhor. Olha, você fez aí 40 dias de jejum, olha, vamos transformar tudo isso aqui em pão. Nem só de pão viverá o homem. Nós observamos quando o espírito de profecia age no servo, age na palavra, ali se revela a salvação do Senhor. E é interessante que tem que exalar de dentro de nós o espírito de profecia. A pessoa que vive sem o espírito de profecia, ela vive sem identificação com aquilo que é profético da parte do Senhor. E uma coisa importante, todos nós, e você que está assistindo agora, já ouviu dons espirituais a seu respeito na igreja, já ouviu? O senhor fala assim, quero fazer desse jovenzinho aqui o futuro pastor. Quem falou aquilo foi o Espírito Santo, através da profecia do Espírito de profecia. O Espírito de profecia tem que estar em nós, para que as profecias se cumpram nas nossas vidas. Alguém sem o Espírito Santo, e muitas vezes as pessoas questionam isso. Pastor, tiveram um sinal comigo, e o sinal não se cumpriu. Não, o sinal era do Senhor. Mas a pergunta é, entre o sinal e você, o momento de se cumprir este dom espiritual, o Espírito Santo se manteve na sua vida para que ele pudesse fazer cumprir a profecia? É por isso que a luta da igreja hoje é para não perder o Espírito Santo. Porque a profecia vai se cumprir, Jesus vai voltar. Como diz o mineiro, comigo ou semigo, Jesus vai voltar, entendeu? Ele vai voltar. E se naquele dia o Espírito Santo não estiver em mim, o Espírito de profecia faz cumprir a palavra, mas eu não participo do cumprimento dela. Com certeza. E se cumpre algo muito interessante também, porque nós estamos dentro de um projeto, né? De um projeto eterno de salvação. E o Espírito de profecia liga você, né, ao passado do projeto e te assegura ao futuro do projeto.
É interessante quando Jesus, vou voltar aqui ao texto que eu citei, quando Jesus disse assim, entregou o livro na mão do sacerdote, a palavra de Deus, a Bíblia, né, na mão do sacerdote. Disse assim, hoje, ele leu um verso, disse assim, hoje se cumpriu esta escritura, esta profecia. O que é que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo, porque se a gente parar para pensar, você vai ver que para que naquele dia Jesus estivesse naquele lugar, No momento naquele certo. momento ali, diz assim, hoje se cumpriu essa escritura, Jesus está dizendo que daqui para trás tudo está certo. Tudo está certo. O dia que ele nasceu está certo, a forma que ele nasceu está certo, o lugar que ele nasceu está certo. Porque há momentos que você vai pensar que Deus perdeu o controle do projeto. O Espírito de Profecia nos dá essa segurança. Por exemplo, nos dias de Jesus mesmo, quando Jesus nasceu, foi dada uma ordem para que os soldados entrassem em uma cidade e matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí, quando está lá escrito lá o cumprimento da palavra lá, isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, Raquel chorando e não querendo ser consolada. Então, a igreja está vendo aquilo ali, a igreja sabe, é o projeto. A luta que você está passando, muitas vezes está passando um momento difícil, mas se você está, o Espírito de Profecia, firme na promessa, ligado ao corpo, vivendo o profeta do Senhor, te assegura que você está vivendo, você não está largado no mundo, solto, não. É um momento seu para a sua vida, né? Então, o Espírito de Profecia, ele nos assegura isso. Jesus estava dizendo naquele momento ali que tudo dali para trás tinha acontecido perfeitamente, segundo o para que isso projeto de Deus, acontecesse, no momento certo, e que dali para frente, né, tudo iria acontecer conforme o projeto de Deus, mesmo não estava nada errado. O que ele está falando é muito precioso. A gente vê isso na doutrina que nós vivemos toda vez que ceamos com o Senhor. Eu separei o texto aqui, o Senhor foi falando sobre o Espírito de Profecia, que ele assegura o passado, posiciona no presente, não é? Ele nos dá segurança que tudo que passou está dentro do projeto de Deus, nos dá segurança que nós estamos no projeto de Deus e nos assegura do futuro. Olha o texto da ceia. Nos dá segurança para o futuro. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, no passado. Verdade. Aí, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte de Jesus até que vem o Espírito de Profecia confirmando o momento e assegurando o futuro. Assegurando o futuro. É verdade. Moisés fez isso, né? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Jesus disse, meu servo, eu vou contigo, né? Para te fazer descansar. Então, mesmo no deserto, eles estavam seguros, porque havia uma direção. O Espírito de Profecia está ali, né? Apontando o futuro seguro para o Senhor. Podemos seguir? Podemos. Senão a gente fica aqui. Pergunta número 3 e última para os adultos, né? Lendo Mateus capítulo 13, verso 44, considerando que o tesouro escondido no campo se refere à palavra que o homem achou e escondeu. Quais são os elementos que molduram essa palavra? Nós temos a resposta de um menino aqui do Rio de Janeiro, Gustavo Carneiro, de São Gonçalo, aqui em Niterói. Vamos assistir a resposta e depois voltamos. Os elementos que molduram a palavra são a revelação e a profecia, porque o grande valor da palavra está nesses dois elementos, porque era um tesouro que estava escondido, mas foi achado, ou seja, era um segredo que foi descoberto pela revelação. Em Isaías 30, versículo 21, diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Aqui estão esses dois elementos. Este é o caminho, se referindo à revelação, porque é a descoberta de um projeto, é entender que Jesus é o caminho. E a expressão andar nele se refere à profecia, pois é ela que dá ao servo as condições de caminhar rumo à eternidade. O que tem dirigido a igreja nessa última hora é a palavra, mas uma palavra que o Espírito Santo nos revela e que através da profecia ele nos ensina a caminhar até chegarmos à eternidade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Walter, quais são os elementos que molduram a palavra? Disse bem o nosso companheiro, perdi o nome dele, o Gustavo. Gustavo. A revelação e a profecia.
a luz da revelação é aquilo que aponta para o homem o projeto de Deus, a profecia. Sem revelação, esse livro que nós temos aqui é só mais um livro, como qualquer outro. Mas a luz da revelação nos faz entender as profecias, os ensinamentos e as doutrinas que estão na palavra de Deus. Não há muito mais o que falar sobre a resposta que ele deu, mas o que nós podemos concluir depois de toda essa conversa é que sem o Espírito Santo, sem o Espírito de profecia nas nossas vidas, nós não alcançamos o projeto de Deus que está na palavra dele. Lá, pastor Braz. É interessante que, você analisando a palavra, você vê alguns detalhes que chamam a atenção. Por exemplo, Jesus, quando curou um dos cegos, ele tirou ele da aldeia, né, e orou com ele, fez uma imposição de mãos, orou, depois perguntou: o que vês? Eu vejo homens que andam como árvores. Aí depois Jesus orou por ele novamente. Agora que você vê, eu vejo bem distintamente e a todos e bem distintamente, né? Então a gente vê, Jesus não precisava de duas ações para realizar um fato, né? Para realizar uma ação, né? Uma ação. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, Lázaro. Lázaro, o Senhor Jesus, que foi podemos dizer que foi uma operação de maravilhas mais grandiosa do que a cura do cego. Era uma cura, era uma ressurreição, né, de 3 dias. Então você pega a operação, a ação é muito maior aqui, vamos dizer assim, né? Chamou Lázaro uma vez, né? Lázaro sai, vem para fora. Não chamou 2 vezes, chamou 3 vezes. Então quando a gente vê o cego sendo, Jesus orando por ele 2 vezes, aí a gente vê a importância da revelação da palavra. Primeira cura, primeira experiência, caminhando, começou a caminhada, né? Ainda não está enxergando muitas coisas, não está se entendendo muitas coisas. Depois vem a segunda fase, batismo com o Espírito Santo, onde os olhos são abertos, são clareados, onde entendemos bem e todas as coisas relacionadas ao reino do Senhor. E é onde o Senhor começa a agir. Exatamente. A importância, né, de não se abrir mão, né, da palavra revelada. Exatamente. E lembrando que quando se fala aqui do tesouro escondido no campo, que um homem foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, o tesouro estava escondido no campo dos interesses. E o que Martinho Lutero fez foi justamente abrir mão dos interesses desta vida pelo valor do tesouro que a ele havia sido revelado. Eu gosto sempre de dizer à igreja, o versículo 3, se eu não me engano, do capítulo 3, isso mesmo, ele começa assim: lembra-te. A revelação e a profecia andam juntas. E essa palavra lembra-te está aqui não sem propósito, porque tudo que ele escreveu, as 95 teses, não eram novidades, mas ensinamentos que estavam esquecidos. A palavra, quando ela é revelada, tudo que está esquecido no coração do homem é descoberto novamente. Então, não se desassocia revelação e profecia. Pastor, eu acredito na volta de Jesus, mas eu não tenho experiência com essa profecia, não. O Espírito Santo é aquele que vai nos dando experiências com aquilo que é profético. Nós observamos, por exemplo, estudamos um tempo atrás na Escola Bíblica Dominical as virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Ali tinha a luz, a revelação e o chamado. Aí vem o esposo, a profecia. Sem luz, sem acesso. Então, a igreja precisa andar nesse tempo com a profecia, com a revelação, para que todo o projeto de Deus seja manifestado a ela. E lembrando, Walter, que tudo isso que nós vemos é sempre em volta do arrebatamento. A igreja não pode ficar da maneira que está. Nós precisamos alertar as pessoas sobre o arrebatamento todos os dias, embora que muitos às vezes até se esquecem, né? São há o interesse econômico, o interesse financeiro. A nossa vida, ela corre, né? O pastor Walter Baba, ele sempre falava o seguinte: se tivesse 48 horas do dia, ainda seria pouco, não é? Mas nós tiramos sempre o momento certo para o Senhor agir na nossa vida.
É no ônibus orar, é em casa orar. Eu lembro que eu fui ovelha do pastor Antônio Carlos Ribeiro. E ele, antes a gente tinha somente o pré-culto, que era a reunião do grupo de intercessão. E alguém fala assim, mas pastor, eu estou dentro do ônibus, como é que eu vou orar para o culto? Eu falo, você está orando pelo culto? Se você tirar um minutinho, pega o teu telefone, quando você chega em casa e liga, pastor, olha só, tive uma revelação sobre o culto. O Senhor vai te dar revelação dentro do ônibus, na hora do almoço, não é? Em qualquer lugar o Senhor vai estar revelando. Hoje é moldura a palavra do Senhor. Exatamente. Eu vou contar aqui a experiência rapidamente. Um obreiro contou nessa última terça-feira, ele recém-chegado na igreja, ele tem pouco tempo caminhando, ele veio de uma outra denominação, onde ele teve a primeira experiência com o Senhor. Mas um dia o pastor subiu no púlpito e falou assim, abriu a Bíblia e falou assim, se eu fosse pregar todas as verdades desse livro, essa igreja estaria vazia. E aquilo soou no coração dele, porque, observa aqui, a revelação, ela caminha junto com a profecia. Ele falou assim, ele entendeu logo. Então ele não fala toda a verdade que está nesse livro, então eu preciso descobrir, porque tem alguma coisa que eu não conheço. Ele foi convidado para ir num culto, numa igreja simples nossa, né? Deixou aquela igreja grande, foi num salão pequenininho. Ele falou assim, foi a primeira vez, depois de meses caminhando numa igreja evangélica, que eu ouvi uma mensagem sobre a volta de Jesus. Aí ele entendeu, essa é a verdade que ele não ouvia. Ele não ouvia da profecia. E você vê, Walter, a gente está escutando agora sobre o pastor de Deus falar, igrejas aqui no Rio, da Assembleia de Deus, estão entendendo a obra, entendendo aquilo que o Senhor está fazendo e querem tudo isso que nós vivemos. Você vai nos Estados Unidos, você vai da América do Sul, em qualquer lugar, o Senhor está movendo o povo a entender o arrebatamento. Entender que o momento é esse. Não tem muito tempo. É que o tesouro não é de uma igreja. Não. O tesouro é de todos aqueles Senhor. que amarem o valor que está Com nele. certeza. Nós entendemos o valor que está nessa palavra, ela é de qualquer uma, para qualquer pessoa, em qualquer denominação, o Senhor vai manifestar através da palavra revelada a sua doutrina. Amém? Nós vamos agora passar para o bloco das crianças e enquanto nós vamos cantar o hino, eu queria, Walter, que você desse lugar para uma nossa irmã do Peru, que está aqui para participar conosco. Aqui esteve conosco nos últimos cultos aqui na igreja do Leme, tem sido uma bênção recebê-la aqui. Amém? Amém. Vamos cantar o hino, depois voltamos. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminho de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Bem, antes de nós começarmos a nossa pergunta, tá? Nós estamos voltando do hino, que nós não glorificamos ainda, mas nós vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus. Nós temos a Ângela Lino, Isso aí. daqui do Leme, não é isso? Tá, você está no Brasil há quanto tempo, Ângela? Ai, já tem vários anos. Quantos anos, mais ou menos? Uns 7 anos. 7 anos, né? Está estudando no Brasil, Uhum. né? Nós temos a irmã Áurea, do Peru também, né? Isso. Qual a cidade da senhora? Casa Grande. Casa Grande, isso. Nós vamos passar os vídeos das crianças e eu queria que a senhora comentasse. A senhora é professora de crianças lá, né? Qual a idade das crianças lá? Mas como somos poucos, temos intermédios mais. Então, se junta tudo numa... Sim. Isso. E são boas as crianças? São bagunceiras? Sim, as crianças já são. A Ângela já complicadas. foi professora, já foi aluna da senhora? Não, né? É que somos de cidades diferentes. Ah, tá bom. Então, dona Áurea, nós vamos fazer a pergunta das crianças para depois elas responderem. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3,
Quais são as 2 recomendações feitas à igreja de Sardes sobre a vinda de Jesus? Nós separamos os vídeos de 2 adolescentes e um intermediário. Maria Júlia, de Cabo Santo Agostinho, Esther Vieira, de Ilhéus e Mateus, de Niterói. Vamos assistir o vídeo, depois eu queria que a senhora comentasse, tá? A Ângela nos ajuda, tá, Ângela? Amém. Oi? As recomendações foram arrependimento e vigilância. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. As recomendações foram arrependimento e vigilância. Apocalipse capítulo 3, verso 3 fala assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre a ti virei. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3. Quais são as 2 recomendações feitas para a igreja de Sardes sobre a vinda do Senhor Jesus? As recomendações foram arrependimento e vigilância, e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, eu queria agora que a irmã falasse alguma coisa sobre o que a senhora achou das crianças e desse intermediário. Sobre la pregunta Sobre para la los pregunta. niños. Los niños contestaron adecuadamente. Nos habla de las dos capítulos de, según Apocalipsis, Sí. capítulo 3, verso 3, cuáles son las 2 recomendaciones hechas para la iglesia de Sardes sobre la venida del Señor. Los niños contestaron muy bien. Es el arrepentimiento y la vigilancia. Si el siervo quiere ganar su salvación, tiene que buscar el camino donde nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y el camino es Jesús. Él es el quien nos guía para nosotros poder alcanzar nuestra salvación. Y vigilantes. ¿Por qué vigilantes? Porque si nosotros no estamos despiertos, no estamos con el Espíritu, no tenemos comunión, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús vendrá, dice, y nosotros tenemos que estar atentos, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá. Y el Señor vendrá a llevar a su iglesia fiel. Y a cualquier momento. A cualquier momento. Al que está arrepentido, al que está con la luz, más el que esté en tinieblas ya no. Solamente los que estamos con la luz en nuestros corazones. Amém. Ângela, quer dar ajuda em alguma coisa que o povo não entendeu? Ou não? Eu não sei se... Acho Todos que todo mundo entenderam. entendeu. Ela falou. Agora eu claro, queria que né, você ela- falasse para a gente, Ângela. Uhum. Você já está no Brasil, você entendeu, você viu a resposta. O que você achou das respostas? É muito bom ver, né, o trabalho com as crianças e como elas não só respondem nas igrejas, senão a gente também vê no Manaim, né? Como elas têm, a participação delas tem sido muito importante, né? Dentro das aulas do Manaim, nas aulas que elas têm, né? Então isso elas também levam para casa e para as igrejas. Então realmente esse trabalho com as crianças tem sido muito, muito importante mesmo. E, minha irmã, interessante é que não é forçado. Eles querem gravar. A irmã vê o seguinte, que existe um trabalho das professoras, como a senhora tem lá no Peru, um trabalho constante de ensino da palavra. E eles querem, eles desejam isso. Y yo voy a comentar un caso. Yo tengo en Casa Grande, empezó con los niños, fueron 4, luego fueron 7. Cuando hubo el seminario de niños, la iglesia se llenó total. Ellos son los que nosotras como maestras motivamos, buscamos, vamos, tocamos puertas, y los niños están muy contentos porque ven cómo es el trabajo que se da en la iglesia Maranata. Es muy diferente. Ellos entienden, ellos cómo es el estudio, ellos participan, aunque un poquito bulliciosos, como se dice en Bagunceros. Entonces, ellos, pero están atentos, ellos a contestar. Los niños son muy hiperactivos, pero están con toda esa
ansiedad de ser ellos participantes, pastor. Agora, quantos são lá na sua igreja? Quantas crianças são? Ahora son un promedio de 10 a 15 niños. E a senhora conhece Porque todos? yo soy la que voy a traer a los niños para la iglesia. Allá en Perú viven en un pueblo alejado, asentamiento humano. Entonces mi esposo tiene su carro y vamos y traemos. A los niños no pueden venir solos a la iglesia porque es lejos y hay que traerlos. Los padres no dejan. Viene la persona y voy llevando, lleva y yo vuelvo a traer y dejar a sus Então, seu marido vai de carro e a senhora recolhe todos eles e ela vai... Solo es un pueblito pequeño donde recogemos a los niños. Agora, vamos fazer um pouquinho de memória, né? Quais são os nomes deles? Vamos lá, devagarzinho. Tá. Para eles saberem que a senhora está falando com eles. A Ángela. Otro niño que se llama niña Oriana. Víctor. Melissa. La niña Maya, hijita de Mari. También tenemos a Jorge. Tenemos también a Danixa. Sí. Tenemos me acordar, já estou um mês Não vai esquecer que eles vão brigar com a senhora. José, Jaime, Tito, una niña adolescente ya, María y Lucero. Eso ahora que recuerdo, lo que lembro. E o que a senhora... Eles vão ver o programa, né, Angela? Você vai passar. Sim, eu vou passar o link para eles. Dá uma mensagem para eles. Sí, manda eles un mensaje ahorita. Ahora ellos. Isso. A ver, a Orianita, sabes que yo estoy aquí en Brasil y yo estoy muy feliz porque están participando de la escuela bíblica. Y ya estoy volviendo para verlos a ti, a Víctor, tu hermanita Melissa, para poder estar nuevamente llevando las nuevas enseñanzas que el Señor muestra cada domingo. Quer ajudar, Angela? Não, ela falou em espanhol, uma mensagem para eles. Mas quais são as crianças que a senhora falou diretamente? Ela falou Oriana, agora mandou mensagem para Oriana. A Oriana, ellos son 3, más una primita Lucero. Ellos son 4 de una casa. Y ellos, y más, ya voy otros y otros recogiendo. Solo todo esa pequeña manzana ou quadra, como o quarteirão. Quarteirão. Amém. Vamos assistir então a Acessibilidade? Amém. Podemos? Lendo Apocalipse 3, verso 3, quais são as 2 coisas que a igreja de Sardes deve fazer antes da vinda do Senhor Jesus? Nós temos uma senhora, né? Nilcemar Palmares, lá de Divino das Laranjeiras, Minas Gerais. É uma senhorinha ainda. Vamos ver o vídeo, só depois você comenta. Tá? Irmã Nilcemar, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 3, quais são as 2 coisas que a igreja de Sardes deve fazer antes da vinda do Senhor Jesus? Arrepender e vigiar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bem, eu queria deixar um recado para a nossa irmã. Irmã, grava sempre o seu vídeo, né? É muito importante esse trabalho de acessibilidade com os idosos. Vocês também estão fazendo lá isso? Y yo, Angelita, habla al pastor de que yo ahora cuando vaya voy a enviar el video de los niños de Perú. Parece? Entendeu? Mais ou menos. Ela falou que quando ela chegar no Peru vai enviar o vídeo das crianças para mostrar para o Isso. Senhor. Que bom, vai ser muito bom a participação deles. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa. Grava o seu vídeo, tá? Eu gravo. Manda o pastor Gilson passar lá na Escola Bíblica Dominical. Ângela não grava, né, Ângela? Está me devendo, vai gravar, né? Tem 3 Cs que nós devemos entender. É curtir o vídeo, é compartilhar o vídeo e comentar. Então eu queria que a senhora levasse para o Peru justamente isso, para que eles curtam, né, dê o joinha lá no nosso programa. Que eles compartilhem na sua igreja o nosso programa e que eles comentem. O comentário é muito bom.
Ative a notificação, não é? Tudo aquilo que nós já pedimos, as redes sociais. Sim. Daqui um pouco, às 19 horas, nós vamos ter o culto na nossa igreja e às 20 nós vamos ter também no canal de YouTube. Amém? Amén, pastor. Me envías el vídeo para yo mostrar a los niños allá também. Com certeza, a Ângela vai mandar, tá bom? Sim, pastor. Agradeço a senhora pela participação. Ângela, você correu muito, mas não teve jeito. Sim. Amém, queridos. A paz do Senhor. Paz do Domingo que Senhor, vem estaremos pastor. juntos. Paz do Amém. Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.